Vamos dar continuidade, né? E não somente continuidade, mas hoje nós vamos encerrar, né? Essa, essa parte do espírito de conselho. E tem sido um tempo muito rico, né, queridos? Hoje a gente está. Deixa eu olhar aqui. É porque eu estou fazendo duas contagens, são dias diferentes, daí eu sempre confundo. Hoje a gente está no 28º dia, né? Da contagem do Homer aqui. E, e tem sido um tempo muito precioso, um tempo de muito crescimento, de muito aprendizado. E ontem, enquanto o pastor Gilberto estava ministrando, o Senhor foi ministrando algumas coisas no meu coração. Tanto que a escala de hoje estava vaga. Eu falei, não, vou ministrar, Senhor. O Senhor está falando comigo, né? Vamos lá. A gente já vai ler Isaías 11, irmãos, porque quando a gente terminar essa contagem do Homer, todo mundo vai saber de cor e salteado. Primeiro versículo de Isaías 11. Mas a gente está falando sobre o conselho e a gente escutou os nossos irmãos, né, os pastores, falando com tanta graça, com tanta sabedoria. Mas eu quero pegar uma outra linhagem hoje, queridos, porque nesse texto de Isaías, diz que repousará, né, que iria repousar sobre Cristo. O Espírito. E esse Espírito teria essas 7 características. E a gente vê essa profecia se cumprindo quando Jesus é batizado, né? Quando o Espírito vem sobre ele. Só que depois disso, depois desse tempo, Jesus vai lá e manifesta e derrama isso sobre os 12. Depois ele vem e faz isso sobre os 70, né? Tanto que os 70 vão fazer a obra e voltam maravilhados, né? Porque expulsaram demônios e os demônios saíam, né? E depois disso, ele libera isso para a igreja, né? Ele, no final do livro de Marcos, ali, ele fala sobre a grande comissão, né? Jesus liberando isso sobre a igreja. Ele fala para Pedro que toda a autoridade foi dada à igreja. E depois ele fala também para ir para Jerusalém, porque aquilo que aconteceu com ele, que ele foi revestido do Espírito, haveria esse revestimento sobre a igreja. E daí a gente vê isso acontecendo em Atos, né, no capítulo 2, no chamado dia de Pentecostes. E desde então a igreja caminha nisso. Só que nós estamos num tempo, queridos, de um grande desalinhamento de alma. Porque essa manifestação do Espírito, essas faces do Senhor, elas são liberadas para funcionar em nós quando nós decidimos caminhar com Cristo. Como disse o pastor Gilberto ontem, né? Quando Jesus nos aceita, né? Não quando nós aceitamos Jesus, mas quando nós começamos essa caminhada com Cristo. Nós somos revestidos, o nosso espírito que estava morto, ele passa a ter vida. E nós somos revestidos com toda essa essência do Espírito, com essa intenção do Espírito. Mas o que acontece conosco? Nós caminhamos nos extremos, né? Ou nós caminhamos nas debilidades de doença de alma, no sentido de não termos identidade, né? De não sabermos quem somos, de não reconhecermos quem Cristo é em nós, né? A gente até fala que no Senhor nós podemos todas as coisas, mas nós pensamos assim, eu posso passar a luta, né? Eu vou vencer. Não, isso aqui não vai me abater, porque no Senhor eu posso todas as coisas. Mas na verdade não é só isso, né? No Senhor eu posso ser transformado. No Senhor eu posso vencer as minhas mazelas. No Senhor eu posso ter qualidade de vida. No Senhor eu posso viver
no reino. No Senhor eu posso ter uma nova mentalidade. No Senhor eu posso vencer a ira, vencer a timidez, vencer a mentira, vencer a fofoca, vencer a pornografia, porque no Senhor eu posso todas as coisas. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso ter a identidade de Cristo. E às vezes saímos desse extremo para ir para outro extremo, que é eu sou o cara. Porque eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece, né? Daí entra o que o AP tem ministrado na questão da alma, né? Que uma alma vazia, ela é uma alma disfuncional, porque ela vai atuar nesses extremos totalmente fora daquilo que ela foi chamada para ser e para fazer de fato. E nós não entendemos muitas vezes, né? Nós ficamos buscando, queridos, é engraçado, é como se nós tivéssemos um testamento mesmo, né, escrito em nosso nome, aquilo é nosso, por direito e por herança, é nosso, mas nós vivemos nas mazelas e na miséria. E nós ficamos buscando, o que eu faço para ter isso? Senhor, me dá isso, Senhor, me dá isso, Senhor, me dá, Senhor, eu preciso. E nós não entendemos que, de fato, isso já é nosso. Isso já está sobre nós. Só que daí, queridos, uma das coisas que nós precisamos entender é que essas manifestações do Espírito, elas vêm sobre nós, né? Vamos lá. Estou fazendo só a introdução, né? O Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, de conselho, de fortaleza, de conhecimento e de temor do Senhor, eles vêm sobre nós para quê? Para nos levar a Cristo ser o nosso Senhor, para que a gente tenha sabedoria, para que a gente tenha entendimento, né? Ou também para que o Senhor haja com sabedoria em nós, haja com entendimento em nós, para que a gente tenha conselho, né? Para que a gente receba os conselhos, como já foi falado durante essa semana, para que a gente viva recebendo esses conselhos, seja do Espírito, seja do Senhor, seja da família, né? Dos pais, como já foi falado, seja do pastor, né? Já foi falado que na multidão de conselhos a sabedoria. Só que essas manifestações do Espírito, elas também vêm sobre nós para que a gente seja isso sobre a vida de outras pessoas. E nós precisamos sair desse lugar perdoa a forma como eu vou falar, mas de meninice espiritual, aonde eu só quero que as pessoas tenham sabedoria ao falar comigo, que elas tenham bons conselhos para falarem comigo, que aquilo que elas falam comigo gere em mim entendimento, gere em mim força, gere em mim temor. E nós nos esquecemos que nós também ocupamos este lugar. Queridos, todos nós, talvez você olhe e fale assim, não, eu não sou pastor, eu não lidero, né? Então, eu não tenho influência. Todos nós influenciamos a vida de alguém. Todos nós. E muitas vezes nós ficamos ofendidos, né? Porque recebemos conselhos e foram conselhos que nos tiraram do caminho. Porque uma das coisas que a palavra conselho diz, queridos, a palavra conselho no hebraico é etzá, que significa conselho, desígnio, mas ela também significa propósito. O conselho nos coloca no propósito. Eu me lembro, queridos, quando eu era bem recém-convertida mesmo, eu estava vivendo uma situação e eu tenho convicção de que o Senhor falou comigo. Mas eu tinha meses de conversão. Tipo, 2, 3 meses de conversão. E hoje, queridos, uma pessoa com 2, 3 meses de conversão, ela tem um nível totalmente diferente do que tinha há quase 30 anos atrás, né? Há quase 30 anos atrás, o único acesso que nós tínhamos eram as pregações da igreja e a Bíblia. E o recém-convertido não sabe nem ler Bíblia, né? E eu busquei, na época, o meu pastor. E falei para ele uma decisão que eu iria tomar, respaldada naquilo que eu estava sentindo. Que hoje eu entendo que aquilo que eu estava sentindo
era um conselho da parte do Senhor. E ele falou para mim que não, que aquela voz não era de Deus, né? Que não é, eu não estava autorizada a fazer aquilo, né? E me deu uma outra direção. E eu vinha da igreja romana, ainda que não era praticante, né? Eu falo que minha família era à toa, porque todo mundo se, se chamava católico, mas de prática mesmo, a gente não tinha prática. Mas eu tinha a visão romana. Qual é a visão romana? O pastor não erra, né? A gente quando a gente estava lá na igreja romana não era assim, né? O padre, o bispo, a ser bispo, eles estão num nível de santidade muito elevado. Então, eles falaram é a voz de Deus. Então, eu tinha esse entendimento acerca do pastor. Então, eu simplesmente deixei aquela voz que estava gritando dentro de mim de lado para seguir o conselho do pastor. Queridos, isso tem quase 29 anos. Até hoje, até hoje, eu pago um preço por ter seguido o conselho dele. Até hoje, eu tenho resquícios do problema que foi criado por seguir o conselho dele. Então, daí, muitas vezes a gente pode olhar para essa situação e ficar ofendido, magoado. Muitas pessoas nem vão querer servir o Senhor mais porque, eu não posso contar. Olha o que ele fez comigo. São 29 anos de luta, de uma guerra terrível. Queridos, mas eu também posso olhar e falar assim: por que que eu não ouvi o Senhor? Por que que eu não me posicionei ouvindo o Senhor? Mas o foco da minha palavra hoje não é esse. Eu trouxe isso porque muitas vezes nós apontamos pessoas que nos deram maus conselhos, mas nós nos esquecemos que nós também, amém, amém, Felizardo, Deus te abençoe, nós nos esquecemos que nós também aconselhamos. Nós nos esquecemos que pessoas também vão andar naquilo que nós falamos, que pessoas também vão andar naquilo que nós pregamos. Às vezes, queridos, esses conselhos, eles saem de nós numa conversa informal. Você está numa roda de amigos e alguém fala alguma coisa e a gente simplesmente fala, olha, se eu fosse você, não faria assim, não, faria assim, assim, assim. E essa pessoa vai ouvir e vai falar, verdade, vou fazer assim. Nós aconselhamos constantemente. Nós aconselhamos em conversa, nós aconselhamos através de posts. Queridos, entenda que aquilo que nós publicamos nas nossas redes sociais, elas são direção para a vida de alguém. São conselho. Eu acabei de ler com vocês que no original da palavra, a palavra conselho também está ligada a propósito. Então, um conselho pode levar alguém a entrar no propósito do Senhor, como pode tirar alguém do propósito do Senhor. E tudo aquilo que sai de mim vai aconselhar alguém. Queridos, quer ver um exemplo? Eu tenho falado isso. Eu já falei isso nos vídeos meus. Eu tenho visto constantemente pessoas cristãs, pastores, publicando uma imagenzinha, que eu não lembro exatamente como ela diz, mas é mais ou menos assim. Fulano não era. Deixa eu tentar lembrar. Deixa eu ver se eu acho ela aqui para me falar certinho. Shalom. Aqui. Lázaro não era apóstolo, mas era amigo de Jesus.
a intimidade com Deus é melhor do que ter cargos ou títulos na igreja. Queridos, eu tenho visto isso aqui sendo postado constantemente. E a gente não vê que aquilo que sai de nós é conselho e gera uma atmosfera. Queridos, onde está o fundamento bíblico disso aqui? Porque na minha Bíblia está escrito que aquele que almeja o episcopado, excelente coisa almeja. Você tem que querer estar dentro do propósito de Deus para sua vida e não perder a intimidade com Deus, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas aí, pessoas feridas, frustradas na caminhada, que talvez até almejam e por algum motivo não estão lá naquele lugar. Pessoas feridas vão liberando esse som. E essas coisas que eles se tornam conselhos. E daí a gente vai ver lá na frente uma geração que vai dizer assim: ah, eu não quero exercer isso aqui, eu não quero ter título, porque eu prefiro ser amigo. Então, querido, só que o título, o cargo, ele vem carregado de liberações do mundo espiritual. Ele vem carregado com uma unção, e a unção é uma capacidade para a gente exercer algo que no natural a gente não tem condições de exercer. E daí a gente vai ver pessoas se ferindo nas guerras espirituais, porque daí ela vai entrar em lugares que ela não tem a unção para entrar, e ela vai ser alvo. Mas nós não paramos para pensar, queridos, nós pensamos muito nos conselhos que recebemos. Nessa semana foi falado tanta coisa, e isso traz um alerta no coração da gente, não traz? De, meu Deus, eu vou tomar mais cuidado com quem eu ouço. É assim ou não é? Isso traz um peso no nosso coração. Eu não posso sair ouvindo todo mundo. Mas isso também tem que trazer, queridos, em nosso coração um peso do que eu estou falando, do que está saindo de mim, qual é a forma que eu estou aconselhando. Querida, essa semana eu atendi uma filha aqui da igreja, uma filha ministerial, e ela tá com uns problemas que ela falou, e eu fiquei olhando para ela, e eu falei, Deus, eu não tenho condições de aconselhar numa situação dessa. Eu não tenho condições. Eu não estava saindo da responsabilidade que eu tenho como ser pastora dela. Não é isso, queridos. Mas porque é uma situação tão delicada que eu posso dar um conselho baseado no meu conhecimento e esse conselho não a colocar em liberdade dentro daquela situação. E eu falei, nós vamos orar. Nós vamos orar e o Senhor vai trazer uma direção para essa situação. E, queridos, na hora que ela estava falando, a minha mente estava pensando em quantas vezes eu fui para o Éder esperando uma resposta, sabe? Esperando ele falar assim, olha, você faz isso, faz aquilo outro, sabe? Porque a gente quer a receita do bolo, né? A gente quer as bases todas certinhas, assim, daquilo que vai nos colocar em liberdade. E eu despejava algo sobre ele, ele ficava parado me olhando. Isso aconteceu muitas vezes, queridos. E ele olhava para mim e falava assim: o que você vai fazer com isso aqui? E aquilo era um balde de água fria em mim. Um balde de água fria em mim, que tipo assim, como que o que eu vou fazer? Eu queria que você me falasse o que eu tenho que fazer. E eu falava, não vou fazer nada. Eu não tenho o que fazer nessa situação. Ele falava, amém. Então vem cá, nós vamos orar. E naquele momento que eu estava ouvindo aquela filha ministerial, eu entendi o que ele estava fazendo. Porque tem situações, queridos, que só Deus conhece a amplitude do mundo espiritual, do porquê que estamos inseridos em determinadas guerras. Só Deus conhece toda a profundidade, todo o histórico que nos levou àquele momento. Mas nós, por causa do excesso de espiritualidade, nós queremos sempre ter uma voz. Faz isso, faz aquilo outro, porque eu fiz desse jeito e deu certo. Queridos, nem sempre o que dá certo para mim vai dar certo para você.
Então, como fazer? Tem situações, queridos, que não dá nem para entrar. Eu vou dar um exemplo, a gente está falando de conselho, né? E o conselho, queridos, nos leva a níveis de guerra. Tanto o conselho que recebemos, eu achei tremendo. Quem foi que falou essa semana? Não lembro se foi a pastora Fátima. Eu acho que foi a pastora Fátima, não lembro. Mas alguém falou essa semana que às vezes nós queremos a paz, mas para estabelecer a paz nós precisamos fazer guerra. E eu achei aquilo espetacular, porque às vezes nós queremos nos omitir de certas situações, né? Porque a gente não quer problema. Mas é necessário que se instaure naquela situação um problema para que seja resolvido. Então, vou colocar uma outra situação. Um dia eu estou em casa e eu recebi uma notícia. Está falando de oração, né? De se posicionar. Queridos, até mesmo a nossa oração, porque preste atenção, se a palavra conselho está ligado ao propósito, as nossas orações, elas vão liberar isso. E eu não estou falando isso para você ter medo e não fazer mais, amém? Em nome de Jesus. Que o espírito de covardia saia da sua vida, em nome de Jesus. Mas eu estou falando que nós temos que ter responsabilidade. Eu estou falando que nós precisamos conhecer a palavra. Eu estou falando que tem momentos que o calar é o conselho mais importante. Tem uns 2, 3 anos, chegou uma notícia de que o marido de uma pastora daqui da cidade, que eu havia caminhado muito próximo a ela por um período, ele havia sido preso. E era uma... Já vou olhar aqui, tá, Nayara? Só um pouquinho. E era uma situação que aparentemente era uma situação ilegal. Ele não deveria estar preso. Ele não havia feito nada para aquela situação. E na hora que eu soube disso, aquilo encheu meu coração de indignação. E eu falei: essa causa eu compro. Eu vou orar, esse homem não vai ficar preso, não. Queridos, quando eu me levantei para vamos para a guerra, o Senhor bradou, o conselho do Senhor, o Senhor bradou: não se meta nessa causa. Queridos, eu recuei na hora, porque foi algo tão potente do céu. E daí eu comecei a orar no outro sentido, de Deus, por quê? O que está acontecendo? E depois de um tempo, depois de uns 2 anos, ele ficou um bom tempo preso. Veio uma irmã aqui em casa, uma irmã assim, do começo da minha conversão, que eu a conheci, ela já morou na minha casa, ela veio aqui me ver, e ela estava convivendo bem próximo a essa família. E ela é uma irmã de muita visão espiritual. E ela disse assim: o Senhor estava tratando com o orgulho deles. Era necessário que aquilo acontecesse. Eu falei: meu Deus. Então, queridos, nós precisamos, falando acerca disso, né? Muitas vezes nós entramos em momentos em certas situações que não é para nós orarmos, não é para nós entrarmos. Então, sim, é necessário que nós tenhamos uma sensibilidade espiritual. Queridos, eu vou falar um negócio para vocês. Vai um conselho. No encerramento da ministração do conselho, vai um conselho. Dê valor a esses alertas que aparecem dentro de nós. Dê valor. Queridos, eu sempre falo assim que aparece dentro de mim uma luz vermelha. É um sinal de alerta. De repente, eu estou numa situação e eu começo a me sentir desconfortável. É um negócio... Eu não sei te explicar. É como um sinal de perigo. E, e por muitos anos, eu pensava assim: tô ficando doida. Sei para que isso, né? Mas eu comecei a ver que todas as vezes que vinha esse sinal de alerta, algo ruim acontecia. E eu comecei a valorizar esse sinal de alerta. E esse sinal de alerta tem me livrado de muitas coisas. Então, ainda estou respondendo a questão do louvor aqui, tá? Quem foi? Às vezes, você vai ser colocado numa situação e você vai se sentir desconfortável. Sai pela tangente. Não estou falando de você... Não estou falando de você ser grossa ou de você ser desobediente ou rebelde, não é nada disso. Mas se te colocam numa situação que é impossível não orar, faz uma oração mais leve, abençoa, você orou, sabe? Nós precisamos
A gente está falando sobre os 7 espíritos e que eles são acumulativos, que não é, eu tenho isso aqui, mas não tenho isso aqui. Não, eu tenho o espírito. E, na verdade, o foco da minha ministração hoje é sobre isso. Eu tenho o espírito. E o espírito tem senhorio, o espírito tem fortalezas, o espírito tem temor, o espírito tem conhecimento, o espírito tem entendimento, o espírito tem conselho, e o espírito está sobre mim. Então, ele vai gerar essas coisas em mim, queridos. Assim como o apóstolo fala da igreja orgânica, que essas coisas têm que ser natural, a manifestação do espírito na nossa vida tem que ser algo natural. Tem que fluir na minha vida. Não pode ser algo que eu estou ali o tempo inteiro chorando, chorando e chorando e pedindo porque eu nunca tenho. Tá, se eu nunca tenho, como que tem sido a vida do espírito em mim? Vocês conseguem entender? Tem alguma coisa desalinhada. Daí é o começo da minha ministração. Ou a minha alma está no extremo da inferioridade, então eu nunca me acho digno, eu nunca acho que eu posso, e eu sempre estou muito aquém daquilo, da obra que o Espírito está fazendo em mim, ou eu estou agindo na soberba. E daí o soberbo só tem um caminho, ser abatido. Não é porque eu não tenho. Queridos, vamos lá. Eu quero entrar na eu quero entrar na palavra. Isaías 11, capítulo 1. A gente vai ler só o versículo 1. Do tronco de Jessé. Bom, o Isaías, ele libera uma palavra messiânica, e ele libera essa palavra com muito direcionamento. Ele está dizendo assim, olha, Jessé, que é o pai de Davi, ele é uma árvore genealógica, né? Ele é uma árvore. E do tronco dele, do tronco, da parte mais grossa, da parte que sustenta toda a árvore, os galhos, as folhas, os frutos, do tronco dele sairá um rebento. O que é rebento? Vai sair um ramo, vai sair uma vara, vai sair um novo galho do tronco dele. Queridos, entenda, a árvore já existia, o propósito já existia, o mundo espiritual já existia, a salvação já existia. Tudo que está em Cristo já existia, porque não tem como sair um ramo, um galho. Jesus não é um enxerto igual nós somos um enxerto. Jesus não é um enxerto, ele faz parte dessa árvore. Então, desse tronco sairia um rebento. E das raízes dessa árvore, dos fundamentos dessa árvore, vai sair um renovo. O que é um renovo? Também é um rebento, um broto, um ramo. Também vai sair algo novo. O Senhor estava dizendo, olha, de toda essa linhagem real de Davi, vai chegar um tempo que vai sair algo novo, algo que ainda é desconhecido para nós. Era desconhecido para eles, queridos. Daí, se a gente olhar em todo o contexto bíblico, a gente vai ver o Espírito Santo se movendo no Antigo Testamento. Mas a gente não vê, de fato, o Espírito agindo como no Novo Testamento. Com o revestimento, dando autoridade, a gente vai ver situações. Não uma liberação como é no Novo Testamento. Mas tudo isso já estava na árvore. A gente vai ver o homem retomando um nível de autoridade no Novo Testamento. Autoridade sobre as trevas. No Antigo Testamento, a gente não vê. A gente não vê pessoas expulsando demônios. Quer dizer que não tinha demônios? Não. Existia um tempo onde esse broto, esse renovo iria surgir e ele iria com ele trazer toda a essência do reino de Deus. Glória a Deus, nós nascemos nesse tempo. E nós, queridos, eu e você somos
deixa eu pegar o texto aqui, bem certinho. Deixa eu ver se é esse texto aqui, só um pouquinho. Não é esse. Romanos 11, 17. Se, porém, algum dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, fostes enxertados em meio deles e te tornaste participante da raiz e da seiva. Nós somos esses ramos de jambuzeiro, de oliveira brava, que fomos enxertados. Porém, hoje, queridos, nós somos participantes da mesma seiva. Então, o ser enxertado é como se o Senhor nos estivesse dando uma oportunidade, uma possibilidade de vivermos exatamente aquilo que ele vive. Então, se o Espírito do Senhor veio sobre Jesus, hoje o Espírito do Senhor veio sobre nós. E se o Espírito do Senhor veio sobre Jesus e trouxe toda a liberação do que nós estamos estudando em Isaías 11, do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo, repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, de conselho, de fortaleza, de entendimento, de temor do Senhor. Se isso veio sobre Jesus, também está sobre mim e sobre você. Agora, irmãos, vamos, deixa eu ver aqui. Nayara perguntou sobre evangelizar, estava errado. Não está errado, eu tenho que falar mesmo. Deixa eu ler aqui, queridos, eu vou falar um negócio para você. Eu vou ler o comentário da Nayara, porque quem assiste a ministração depois, vê as pessoas respondendo e não sabe o que foi perguntado. A Nayara perguntou assim, fui evangelizar uma jovem, e essa jovem era dessas bandas aí, tá, irmãos? Vou falar com cuidado aqui para não ser cortado o vídeo. Falei a verdade para ela, estou errada, falei que existem um engano nesse lugar, contei meu testemunho, e que nessa banda ela quase morreu. Então, não tá errada, tá certo. E isso faz parte do mover do espírito. A Alba está perguntando sobre sinal para não orarmos por alguém. Você vai sentir um incômodo, e não é um incômodo bom. Não tem um incômodo bom que te joga para orar por alguém? Você começa a ser incomodado, aquela pessoa começa a vir na sua lembrança, e do nada, e você começa a ser compungido, levado a um lugar, também existe o sentimento contrário. Mas daí, como a gente se coloca nesse lugar, né, de que eu sou intercessor, eu tenho que fazer e tal, e o Senhor mandou eu orar e tal, daí a gente acha, queridos, deixa eu falar. Quando o Senhor diz, né, eu falei sobre quando Jesus liberou o Espírito sobre todos, lá em Marcos 16. Jesus diz assim, olha, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Essa é uma ordem para a igreja. Não é uma ordem pessoal. A igreja tem que se mover como corpo para que o mundo seja alcançado. Porque senão a gente entra numas neuras de que eu tenho que fazer tudo. Queridos, não, eu tenho que ser a parte do corpo que eu fui chamada para ser. Amém? Então, eu tenho que orar por todo mundo? Tenho que orar, mas eu não tenho o ministério de intercessão. Queridos, glória a Deus por quem ora 4 horas. Eu não oro 4 horas. E eu não estou dizendo que fulano está certo e nem que eu estou errada.
Eu estou dizendo que nós temos chamados diferentes e cada um tem que fluir naquilo que Deus chamou para ser. Porque senão a gente entra numas loucuras. E daí eu estou falando sobre a questão dos sentimentos que nos levam a não viver a plenitude das manifestações dos 7 Espíritos de Deus. Sabe? Daí eu fico me sentindo sempre inferior. Ai, porque eu não consigo, querido, ok. Mas você pode ter certeza que aquela pessoa que ora 4, 5, 6 horas por dia, tem coisas que eu e você fazemos que ela também não consegue. Porque o Senhor colocou cada um num lugar. Não tente usar o lugar do seu irmão. Nem? Tá. Daí está falando, né? Por não orar por alguém. Queridos, vai sentir esse incômodo. Eu não vou sentir paz. Ou acontece, eu espero em nome de Jesus, que eu não venha escandalizar os irmãos, em nome de Jesus, e que tenha mais irmãos que já tenham vivido isso. Ou acontece uma situação de quando você vai orar por alguém, parece que o seu coração é cheio de ira. Dá vontade de orar só liberando juízo. Já aconteceu isso com vocês, gente? Ou só acontece comigo? Então, às vezes é melhor a gente se calar, sabe? E falar, Deus, amém, Alba, glória a Deus, que eu não sou a louca sozinha. Então, às vezes, é um lugar que o Senhor não nos chamou para estar. Amém? Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Acho que não, né? Não, não tem. Então, queridos, entenda isso. O Senhor já nos revestiu. Se eu sou um ramo que estou enxertado, shalom. Se eu sou um ramo que estou enxertada no Senhor, eu já tenho esse revestimento. Ah, mas eu não estou vendo isso, eu não estou sentindo isso. Então agora vai entrar um processo de saber aonde a minha alma está em deturpação, aonde a minha alma está desalinhada. Se eu estou no extremo do eu sou demais, ou se eu estou no extremo de não ter identidade em Cristo. E daí, queridos, tem um outro detalhe. Vamos lá. O Espírito, eu quero falar, mas falar com um certo cuidado para não entrar nas ministrações das próximas semanas. O Espírito do Senhor, o senhorio, ele é pessoal. Vai ter pessoas que o Espírito realmente vai ser Senhor e vai ter pessoas que não. Porque isso depende. Eu até falei isso essa semana. Vamos lá. Eu estou aqui no meu escritório, na minha casa. Então, você pode chegar aqui na minha casa e eu te convido, falo, nossa, você é bem-vindo, venha, entra. Eu abro o portão, mas eu te recebo só na varanda. Eu posso te trazer para dentro de casa, mas te permitir somente a sala, a cozinha e o banheiro. Eu posso abrir mais uma porta, deixar você vir no escritório, mas eu também posso abrir a porta do quarto. Então, o senhorio depende de quais portas eu estou abrindo para o Senhor entrar. Porque pode ser que o Senhor seja Senhor somente da minha salvação. Pode ser que o Senhor seja Senhor somente do meu ministério. Entende? Então, o senhorio pleno e completo é pessoal. O espírito de sabedoria, ele vai vir sobre mim, ele vai se manifestar na minha vida e vai me dar habilidades para resolver circunstâncias. Mas, geralmente, a sabedoria, eu não vejo que eu tenho. Porque é algo que as pessoas que estão fora vão ver. Nossa, como você agiu com sabedoria nessa situação? Nossa, como esse conselho foi sábio. Como foi algo da parte de Deus. Então, ele não é algo ligado a mim. Entenda, geralmente eu manifesto isso para ajudar em circunstâncias, mas não tem nada a ver com eu sou cara e eu sou sábio. Tem a ver com uma habilidade, irmãos. É só uma habilidade. Não tem gente que tem habilidade para pintar quadro. Outros têm habilidade de cozinhar, outros têm. É habilidade, sabe? Então a gente precisa sair desse lugar de o sábio, o uau. Todo mundo é uau, irmãos, e todo mundo não é nada. Sabe? A sabedoria é uma habilidade
que vem sobre nós para executarmos algo. O entendimento, ele também está ligado ao pessoal e ligado ao ensinar. Então, uma capacidade vinda do Senhor para eu entender coisas, queridos. Agora eu quero me atentar aqui, embora isso aqui já foi falado. O entendimento está muito ligado a discernimento e está ligado a conhecer mesmo, né? A ter compreensão. Depois que eu comecei a sair da estrutura do calendário gregoriano e entrar na estrutura bíblica, do calendário bíblico, a primeira coisa que mudou na minha vida, foi isso aqui, o entendimento. Primeira coisa. Hoje, eu entendo, eu leio a Bíblia de uma forma que eu não lia antes. Eu entendo de uma forma que eu não entendia antes. Parece que existe uma clareza muito maior. Sabe? Eu consigo, quando alguém está ministrando, eu consigo... e não é uma habilidade minha, mas foi uma limpeza que trouxe clareza. Então, esse entendimento, ele tá muito ligado ao nível de comprometimento que nós temos com a palavra. Amém? Já eu olho os comentários. O espírito do conselho. O espírito do conselho não é para mim, queridos. Eu não tenho conselho para mim mesmo. Para mim mesmo, eu posso ter sabedoria para administrar uma situação. Mas o conselho, eu preciso do meu irmão. Vamos cantar o corinho antigo, né? Eu preciso de você. Você precisa de mim. Nós precisamos uns dos outros. Porque daí é na multidão, queridos. É na multidão de conselho. Quando existe uma concordância acerca de palavras, neste lugar existe uma liberação de sabedoria. Então, nós precisamos entender isso, que nós estamos neste lugar. E este lugar vai nos conduzir a servir pessoas. Entende? Então, o conselho, ele vem, e eu quero que você olhe hoje, nesse último dia, onde nós estamos falando sobre o espírito de conselho. Que você agora não somente olhe a situação de eu preciso tomar cuidado com quem eu ouço. E isso é verdade. E daí, queridos, toma cuidado mesmo, mas toma cuidado de verdade, porque a gente fala sobre ministrações e tal, mas eu fico chocada, porque eu vejo os irmãos assim, não, porque fulano falou, Beltrano falou, eu falo, meu Deus, como que essas pessoas têm tempo de ouvir tanta coisa? Toma cuidado com os videozinhos que você vê no Instagram. Queridos, eu não tô falando para não ver, não, eu vejo. Sabe como que eu vejo vídeo? Quando eu entro nos vídeos do Instagram, sabe o que eu vejo? Sem som. Esses dias minha filha mandou um vídeo de um coelhinho para mim assistir. E ela falou, mãe, você viu o vídeo? Eu falei, vi. Ela, mãe, eu ri tanto com o que o rapaz estava falando. Eu falei, ele estava falando, eu não sei. Então, tipo assim, a parte interessante do vídeo eu não vi. Por quê? Porque eu assisto tudo sem som. Daí, se eu vejo que é alguma coisa que me interessa, daí eu aumento o som, daí eu libero o som. Eu vejo sem som. Então, assim, queridos, por que eu faço isso, queridos? Porque tudo é conselho. Entenda, o ouvir nos direciona. Sabe? O ouvir traz direção. Então, entenda hoje, não somente aquilo que você ouve, mas entenda que o Senhor está liberando sobre você entendimento, sabedoria, conselhos, para que você se posicione na vida de outras pessoas. E não tenha medo disso. Porque desse rebento que nasceu, hoje nós estamos ligados nele. Então, exatamente, a fé vem pelo ouvir. Só alinhe sua alma. É possível estar 100%? Queridos, não. Já quero te frustrar, você nunca vai estar 100%. Mas é possível ir melhorando de glória em glória. É possível cada dia estar melhor. É possível, queridos, eu olhar e falar assim, nossa, esse ano eu estou muito melhor do que eu estava ano passado. E deve ser assim. Porque tem pessoas que têm a capacidade de piorar, né? Deve ser assim. Então, seja uma voz nessa geração, irmãos.
mas seja uma voz alinhada com essa capacitação que o Senhor já liberou sobre mim e sobre você. Não se obrigue a falar nada. Se alguém veio pedir conselho e você não sabe o que fazer, não se obrigue. Vamos orar, o Senhor vai responder isso aqui. Basta uma palavra tua. Queridos, a Bíblia diz isso, e eu oro isso, eu falo, Senhor, basta uma palavra, libera, Senhor, qual é a palavra para essa situação? Porque basta uma palavra tua, Senhor, e toda a situação se desfaz. Qual é a palavra, Senhor? Sabe? Confia. Caminha nessa unidade. Seja um com o Senhor. Queridos, eu tenho falado isso na contagem do número que eu estou fazendo. E eu quero trazer essa palavra aqui. Pare de lutar com o Senhor, contra o Senhor, lute do lado dele, lute as mesmas guerras que ele, ainda que essas guerras sejam contra você. Senhor, olha, isso aqui está errado e eu quero consertar. Isso aqui, Senhor, eu fiz errado. Não se justifique, não tente explicar por que fez. Esteja do lado do Senhor, para que do Senhor você receba e manifeste na terra a plenitude dos 7 Espíritos de Deus. Oh, querido, se a igreja se posicionasse nisso, a palavra do Salmo 115, de que a terra foi dada para o domínio e o governo dos homens, a terra mudaria. Está um caos. E daí a gente vai falar mil coisas. Ah, Jesus está voltando, as coisas têm que acontecer. Eu sei que tem, queridos. Eu não estou falando acerca disso. Eu estou dizendo que a gente deveria continuar fazendo e não simplesmente sentar esperando a volta de Jesus. A manifestação dos 7 Espíritos de Deus vem para trazer e estabelecer as verdades do reino de Deus nessa terra. Porque daí agora os meus conselhos não são mais dessa terra. Queridos, eu aconselho muita gente durante o dia. Muita gente. Muita gente mesmo. Mas tem pessoas que eu aconselho uma vez só. Elas nunca mais voltam me procurando. Ah, porque resolveu o problema? Não, queridos, porque eu não dou conselho daqui. Eu entro e entro com gosto de aconselhar. Conserta isso, volta lá, resolve esse problema. Isso aqui tá errado. A palavra não diz isso. Por que você fez isso? Ai, mas eu tenho vergonha. E daí eu entro, queridos. Pois é, tem vergonha agora de resolver, mas na hora de fazer você não teve vergonha. Ai, mas você é muito dura. Sou, queridos. Sou. Eu vim para estabelecer os princípios da palavra. Eu não vim para brincar. Não vim para brincar. Daí tem gente que fica, tem gente que nunca mais volta. Eu não sou grossa, eu não sou ignorante, eu não maltrato, não é isso. Mas eu falo que tem que ser falado e falo pela palavra. Por quê, queridos? Se você é, aconselhar ou se calar, de acordo com o que a palavra diz, você tirou a sua responsabilidade disso. E o Senhor é fiel para cumprir aquilo que está sendo liberado pela sua palavra. Acabou, irmãos. O Senhor zela pela palavra dele. Acabou, irmãos. Mas tenha coragem hoje, nesse último dia, onde a gente está falando sobre o conselho, de assumir este lugar. De assumir este lugar de conselho. De assumir este lugar de liberar sons que vai ativar o propósito de outras pessoas. Que vai tirar pessoas desses caminhos tortos e trazer para o caminho. Tenha coragem. Sabe? Não massageie, queridos, ego de ninguém. Eu passei muito tempo da minha vida sendo massageada. Muito tempo. E tudo isso me levou à ruína e destruição. Sabe? Não me levou a desviar. Eu nunca desviei. Mas me levou a viver uma vida muito longe do chamado e do propósito. E daí, como todo mundo aqui tem uma marca, né, de quando conheceu o AP. Quando eu conheci o AP, queridos, o AP é bênção. Mas ele não brinca com a palavra. Ele não brinca. E daí ele foi trazendo alinhamento.
E ele fala pouco, tá, irmãos? Não pensa que ele fala muito, não, ele fala pouco. Mas o que ele fala é pá! E daí ele foi me tirando desses enganos da minha alma, foi me arrancando de lugares. E não foi, queridos, poucas vezes. O AP ora com a gente todo dia, não é assim? Todo dia, quando ele está aqui nos vídeos, a gente está orando com ele. Mas no pessoal, poucas vezes, na verdade, que eu me lembre mesmo, eu tive 2 atendimentos com ele, assim, no pessoal. Dele vir, assim, muito pontual acerca de orações, de arrancando de lugares, em 7 anos. Mas são palavras que vai nos posicionando. Então, hoje eu estou liberando sobre você uma palavra para te posicionar. Seja um bom conselheiro. Seja alguém que vai liberar destino. Seja alguém que vai estabelecer propósito. Seja alguém que vai tirar pessoas do engano e trazer para a verdade. Seja alguém que vai tirar pessoas que estão na igreja, mas caminham nos caminhos de trevas e vai trazer para o caminho do Senhor. Seja uma voz dessa geração, queridos. Você já foi revestido disso. O Espírito já está sobre você. O Espírito do Senhor está sobre a igreja. A igreja é a maior autoridade sobre a terra, queridos. Jesus disse isso. O inferno pode fazer o que ele quiser, mas a igreja não vai ser destruída. Eu não estou falando da tradição, não estou falando da religião, eu estou falando da igreja, do corpo de Cristo. Não vai ser destruído. Então, se mova dentro disso. Se mova dentro dessa unção, se mova dentro dessa coragem, se mova dentro dessa disposição. E eu quero encerrar, queridos, algo que tem uns 5 meses que eu estou falando. Quando o Senhor vem com Josué e fala, Josué, agora o negócio é contigo. Ok, Senhor, eu faço o quê? E o Senhor fala com ele, seja forte, seja corajoso, e eu vou te fazer da terra. O que o Senhor está falando? Nós dois temos uma aliança. Cada um dentro dessa aliança tem um papel. O seu papel é ser corajoso e forte. Se você exercer a coragem e a força, eu faço você herdar a terra. Seja forte e corajoso, irmãos. Tenha força e coragem para mudar o que tem que mudar, para estabelecer o que tem que estabelecer, para quebrar o que tem que quebrar, para construir o que tem que construir. E haja dentro da plenitude daquilo que o Senhor tem para a sua vida. Que o Senhor abençoe você poderosamente. Que nesse encerramento haja uma manifestação do Senhor, do Espírito de conselho sobre a sua vida e sobre a sua casa. Haja uma unção derramada. A unção que quebra o jugo, que desfaz os enganos, que quebra a mentalidade contrária e que estabelece o governo e o reino do Senhor. Seja derramado sobre você e que você seja levantado, levantada como uma voz de conselhos. Que você seja um Daniel nessa geração. Que quando alguém pensar, opa, tem fulano, eu vou lá. Porque ele tem uma voz do Senhor. Eu vou lá, eu vou na casa de fulano, eu vou mandar mensagem para Beltrano, porque ele tem bons conselhos. Os conselhos dele traz vida, traz verdade, traz direção. Libera propósito. Que você seja tomado por isso. Porque se você for um bom conselheiro, você vai ter facilmente discernimento para quando você ouvir maus conselhos. Que haja alinhamento e conserto. E que o reino de Deus seja estabelecido em você e na sua casa. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Bom domingo. Amanhã a gente volta para começar uma nova semana dentro dessa contagem do Onda. Shalom, shalom. Deus te abençoe.